Há algo que poucos homens ousam confessar, mas que quase todos já sentiram em silêncio. Acordar sem energia, sem aquela ereção matinal que antes parecia automática. E carregar no peito a sensação de estar fora de combate. É como se o corpo tivesse apagado um sinal de vitalidade que sempre esteve ali, discreto mas presente. Esse vazio logo pela manhã não é apenas físico. Ele toca a alma, abala a confiança e coloca em dúvida a própria identidade masculina. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 10 anos de experiência na área. Este vídeo é um convite e também uma promessa. Um convite para olhar para si sem vergonha, sem medo e sem máscaras. Uma promessa de que existem hábitos matinais simples, mas cientificamente estratégicos, que podem devolver a energia, a confiança e as ereções rápidas que você pensava ter perdido. Ao longo deste encontro, eu vou te mostrar como transformar sua manhã no momento mais poderoso do dia, capaz de reacender não apenas seu corpo, mas sua autoestima, seu prazer e sua vitalidade. Porque a verdade é uma só. A idade não é inimiga. O verdadeiro inimigo é começar o dia do jeito errado. Há um detalhe que muitos homens ignoram, mas que o corpo não se cansa de mostrar. Acordar sem a ereção matinal não é apenas um acaso do destino. É um aviso silencioso. Um recado discreto de que algo na engrenagem vital deixou de funcionar como deveria. Durante décadas, esse despertar era tão natural que parecia banal. Você abria os olhos, o corpo respondia sozinho, como se dissesse: estou vivo, ainda sou potência. Quando esse sinal desaparece, não é apenas o pênis que silencia, é o corpo inteiro que pede socorro. Muitos acreditam que a ausência dessas ereções se resume a um problema de testosterona. É fácil pensar assim, porque a palavra testosterona já virou quase um sinônimo de masculinidade. Mas a verdade é mais complexa e, ao mesmo tempo, mais interessante. A ereção matinal é um reflexo da harmonia do corpo, do equilíbrio entre hormônios, circulação e até mesmo da qualidade do sono. Quando ela desaparece, não significa apenas falta de testosterona, mas um descompasso geral, como uma orquestra onde alguns instrumentos começaram a tocar fora do tempo. A ciência já mostrou que a manhã é o palco mais poderoso para entender a saúde masculina. É nesse período que os hormônios atingem picos estratégicos, que a circulação revela sua força e que o corpo mostra, sem palavras, se está em sintonia com sua vitalidade. A ausência da ereção matinal é como olhar para um termômetro quebrado. Ele não acusa a febre, mas o corpo continua queimando por dentro. É preciso saber interpretar esse silêncio, porque ele não é o fim, mas sim um convite para investigar, ajustar e recuperar o equilíbrio perdido. Quando um homem acorda e sente o vazio desse despertar falho, é comum acreditar que está sendo vencido pela idade. Mas esse pensamento é apenas um reflexo da cultura que nos ensinou a temer o envelhecimento como se fosse uma sentença. A verdade é que a idade não rouba potência. Ela apenas exige novos cuidados, novos rituais, novos gestos conscientes. O corpo não abandona você. Ele apenas pede para ser ouvido de um jeito diferente. Imagine o motor de um carro parado na garagem por tempo demais. No início, ele ainda responde, mesmo sem manutenção. Mas, com o passar dos dias, se não houver ignição, óleo, movimento, o motor perde a força, faísca a vida. Assim é o corpo masculino. A ereção matinal é essa ignição. Quando ela falha, não é o fim da estrada, mas o sinal claro de que é hora de revisar a máquina, ajustar as engrenagens e reacender o fogo que sempre esteve ali. Hábito número 1. Poucos homens percebem, mas a forma como respiram ao acordar pode decidir o rumo do seu dia, da sua energia e até da sua ereção. A maioria desperta já presa em respirações curtas, ansiosas, quase invisíveis. O peito não se abre, o ar não chega, o corpo permanece fechado como se ainda estivesse em defesa. Esse padrão silencioso rouba oxigênio, reduz a circulação e enfraquece o coração do desejo. O sangue que precisa fluir com força para que a potência aconteça. O oxigênio é combustível direto para o pênis. Não existe ereção sem circulação plena. Não existe desejo sem energia pulsando no corpo. Quando a respiração é rasa, é como se os vasos sanguíneos estivessem presos, incapazes de expandir. Já quando o ar entra profundo, abrindo o peito, expandindo o abdômen, é como liberar rios que voltam a correr com força, irrigando músculos, cérebro e, principalmente, a região sexual. É nesse simples gesto de respirar de verdade que começa a devolução da vitalidade perdida. Ex-militares, atletas e homens que precisavam de foco absoluto aprenderam um segredo:
Respirar fundo logo cedo muda o corpo em minutos. Ao encher os pulmões lentamente e soltar o ar com consciência, eles não estavam apenas oxigenando os músculos, mas também ativando o sistema nervoso que prepara o corpo para a ação. É como ligar a chave de ignição de um motor adormecido. O coração bate mais firme, os vasos se dilatam, o cérebro desperta. E junto com esse despertar, surge a ereção espontânea que muitos acreditaram ter perdido para sempre. Depois dos 60, essa prática simples torna-se ainda mais valiosa. O corpo já não responde ao acaso, ele exige rituais de cuidado. E a respiração é um desses rituais. Ao dedicar alguns minutos pela manhã para respirar fundo, abrindo o peito como se estivesse retomando o espaço do próprio corpo, o homem envia um recado claro à sua vitalidade. Estou presente, desperto, pronto. É um gesto que reconecta mente e corpo, que resgata o controle sobre algo que parecia ter escapado com a ideia. Respirar profundamente ao acordar não é apenas encher os pulmões de ar. É encher o corpo de vida. É permitir que o sangue circule, que a testosterona encontre espaço para agir, que o desejo tenha terreno fértil para florescer. Esse hábito matinal é tão poderoso porque devolve ao homem aquilo que ele acreditava estar distante, a sensação de potência, de firmeza, de virilidade que não desaparece com o tempo, mas com o esquecimento de si mesmo. Hábito número 2: poucos homens percebem que o corpo fala antes mesmo de abrir a boca. E ele fala através da postura. O jeito como você se levanta da cama, a forma como coloca os pés no chão, se abre o peito ou se curva sobre si mesmo, tudo isso envia mensagens diretas ao cérebro. E essas mensagens podem ser de força ou de fraqueza. Quando um homem acorda e já se encolhe, já curva os ombros e deixa o peito fechado, o corpo entende: não há potência aqui. Esse simples gesto pode reduzir em até 30% a produção de hormônios ligados à confiança e ao desejo. O corpo e a mente estão conectados como dois fios de energia. Quando um se apaga, o outro perde intensidade. A testosterona, que é o combustível da virilidade, responde não apenas a alimento, remédios ou idade, mas também à forma como você se apresenta ao mundo. Ao abrir o peito, erguer o queixo e sustentar uma postura de firmeza logo ao acordar, cérebro recebe um sinal poderoso: você está pronto, você está vivo, você está inteiro. É nesse instante que a bioquímica se transforma e que a vitalidade começa a ser restaurada. Homens que praticam esse simples ritual de 2 minutos ao acordar relatam algo profundo. Não é apenas a postura que muda, mas a sensação de existir. Esticar os braços, expandir o peito, respirar fundo nessa posição, cria um estado de vitória silenciosa. E essa vitória prepara o corpo para muito mais do que enfrentar o dia. Ela prepara para o prazer, para a ereção, para o desejo que parecia ter sido perdido. Porque quando a mente entende que você se colocou de pé como um homem forte, o corpo responde liberando a energia que sustenta sua potência. Depois dos 60, esse hábito se torna quase um portal de renovação. Muitos acreditam que a virilidade some com o tempo, mas o que realmente se apaga é o gesto de reivindicar o próprio espaço. A postura matinal devolve ao homem essa presença. Ela diz: eu ainda estou aqui, eu ainda tenho força, eu ainda tenho desejo. E esse recado não é apenas psicológico, é físico, químico, visceral. O corpo libera hormônios diferentes quando você se curva e quando você se expande. E é essa expansão que reacende a chama da vitalidade. Levantar-se com postura ereta logo cedo é mais do que um hábito. É uma declaração silenciosa de potência. Um lembrete diário de que a idade não determina a sua energia, mas sim o jeito como você desperta e ocupa seu próprio corpo. É a primeira vitória do dia, e dela nasce a confiança que sustenta cada ereção, cada gesto de desejo, cada centelha de vitalidade depois dos 60. Hábito número 3: há homens que, ao pensar em um banho frio pela manhã, recuam de imediato. A ideia do choque térmico parece desconfortável, quase um castigo. Mas o que poucos sabem é que esse breve encontro com a água gelada tem o poder de despertar algo muito maior do que arrepios na pele. Ele ativa os vasos sanguíneos, expande a circulação e envia um jato de vitalidade para todo o corpo, inclusive para o pênis. Esse simples hábito matinal é como ligar um disjuntor interno que reacende a energia da virilidade. O frio desperta a dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer, à motivação e ao desejo. Diferente do café ou das telas do celular, que geram picos rápidos e quedas ainda mais bruscas. Banho gelado produz um aumento prolongado, capaz de sustentar energia e confiança ao longo do dia. É por isso que tantos atletas, homens
de alta performance e até monges que treinam disciplina recorrem ao choque da água fria. Ele fortalece não apenas o corpo, mas a mente. E, depois dos 60, essa prática é como devolver ao organismo a faísca que ele parecia ter perdido. A circulação é a chave da ereção. Sem sangue pulsando com força, não há firmeza, não há potência. O banho frio age diretamente nesse ponto. Contrai os vasos no impacto inicial, mas logo em seguida provoca uma dilatação profunda, uma espécie de limpeza das artérias, que prepara o corpo para fluxos mais intensos. É como abrir comportas que estavam presas e permitir que a corrente volte a correr com vigor. Esse processo, repetido diariamente, fortalece a base da ereção natural, aquela que nasce sem esforço, apenas porque o corpo está vivo e desperto. Muitos homens fogem do desconforto matinal, acreditando que proteger-se do frio é preservar a energia. Mas é justamente o contrário. Fugir do choque é perder vitalidade. O corpo precisa desse estímulo para lembrar-se de sua força. Encarar a água fria é, de certa forma, um treinamento de coragem, uma afirmação silenciosa de que você ainda é capaz de enfrentar desafios e vencer. E essa atitude se traduz não apenas em bem-estar psicológico, mas em ereções mais firmes, em desejo mais presente, em confiança renovada. Depois dos 60, o banho frio é mais do que higiene. Ele se transforma em ritual de potência. Cada gota gelada que toca a pele é um convite para acordar músculos, nervos, hormônios e emoções que estavam adormecidos. É desconfortável, sim. Mas é justamente no desconforto que a vitalidade renasce. E quando o corpo aprende a responder a esse chamado, a recompensa é clara. Energia dura, ereções que voltam, confiança que se restabelece como parte natural da vida. Existe um momento do dia em que o corpo masculino está mais receptivo a transformações. Logo nas primeiras horas da manhã. O que você faz nesse intervalo? Cria um eco que se prolonga durante o dia inteiro. E um dos hábitos mais poderosos para devolver a ereção e a vitalidade depois dos 60 é a construção de um pequeno ritual matinal, feito em 3 fases que se encadeiam como engrenagens: energia, circulação e foco sexual. O primeiro passo é a ativação da energia. Antes mesmo de pensar em trabalho, notícias ou preocupações, o corpo precisa ser lembrado de que está vivo. Um simples movimento de alongamento ou de despertar físico envia sinais ao cérebro de que há vigor disponível. É nesse instante que a respiração profunda, feita em postura ereta, já começa a mudar a química interna, abrindo espaço para os hormônios que sustentam o desejo. O segundo passo é a circulação. O sangue precisa correr com mais força para que a ereção aconteça. E isso não depende apenas de medicamentos ou da idade, mas da forma como você estimula o corpo. Movimentos leves, caminhadas curtas pela casa, até mesmo alguns agachamentos ou uma sequência de respirações mais intensas são capazes de aumentar a vasodilatação e preparar o sistema para a potência. Quando o sangue flui, o pênis recebe exatamente o que precisa: oxigênio, nutrientes e vitalidade. O terceiro passo é o foco sexual. Esse é o momento em que a mente se conecta ao corpo. Muitos homens, depois dos 60, se desligam do próprio desejo como se ele tivesse se tornado um visitante distante. Mas basta um instante de reconexão consciente. Um toque no próprio corpo. Uma lembrança erótica saudável. Ou simplesmente o reconhecimento silencioso de que o prazer ainda é direito seu, para que o cérebro libere neurotransmissores que fortalecem a ereção. O corpo responde à mente. E a mente responde ao corpo, criando um ciclo que reforça a vitalidade. Homens que aplicaram esse ritual relatam mudanças impressionantes. Um deles, aos 68 anos, viu as ereções sólidas voltarem em apenas 3 semanas após adotar uma rotina matinal consistente. Não foi mágica, não foi milagre, foi disciplina, consciência e um reencontro com o próprio corpo. O que parecia perdido se revelou apenas adormecido, esperando o chamado certo para despertar. Esse hábito mostra que vitalidade não é questão de idade, mas de conexão. Quando o homem aprende a alinhar energia, circulação e foco, ele não apenas recupera ereções, mas recupera também sua autoconfiança, seu prazer e sua presença no mundo. É um despertar que vai além da cama. É um despertar da... Existe um hábito quase invisível que, ao mesmo tempo em que parece inofensivo, é um dos maiores ladrões da vitalidade depois dos 60. Olhar o celular logo ao acordar. Muitos homens abrem os olhos e, antes mesmo de sentirem o próprio corpo, mergulham em telas, mensagens, notícias ou redes sociais. O efeito é imediato e silencioso.
A dopamina, que deveria ser guardada para o desejo, é gasta em estímulos artificiais. É como se toda a energia sexual fosse desviada para fora de si, roubando a potência que deveria florescer dentro do corpo. A dopamina é o hormônio da motivação, da conquista, da ereção. Sem ela, o prazer perde intensidade. O desejo se esvazia e o pênis deixa de responder com firmeza. Quando você acorda e entrega esse recurso precioso às telas, o cérebro já desperta saturado, cansado, comparando-se com imagens irreais e consumindo energia que poderia sustentar a vitalidade. O resultado é um corpo menos atento, um desejo mais frágil e ereções mais difíceis. Trocar esse hábito por alguns minutos de silêncio ao acordar é um dos gestos mais poderosos que um homem pode fazer. O silêncio não é ausência, é presença. É nele que a mente se organiza, que a respiração se aprofunda, que o corpo se sente visto e ouvido. Ao reservar 15 minutos para estar consigo mesmo, respirando, alongando, hidratando-se, você preserva. A dopamina fortalece a testosterona e cria espaço para que o desejo volte a pulsar naturalmente. A comparação é cruel e silenciosa. Ao se expor às telas logo cedo, o homem amadurecido carrega para dentro de si padrões e expectativas que não correspondem à sua realidade. Isso destrói a confiança. E sem confiança, não existe prazer pleno. Já no silêncio, a mente encontra equilíbrio. E esse equilíbrio é o terreno fértil da ereção. Corpo relaxado, circulação ativa, hormônios preservados. Depois dos 60, o silêncio matinal não é luxo, é medicina. É nesse espaço que a vitalidade se reorganiza, que o corpo encontra tempo para produzir seus hormônios naturalmente, que a potência se reconstrói sem pressa e sem pressões. O silêncio, tão simples e tão esquecido, é um hábito capaz de devolver à ereção a energia e a confiança de um homem que deseja viver plenamente sua sexualidade em qualquer idade. Chegamos ao fim desta jornada. Mas o que você ouviu até aqui não é apenas informação. É um convite para resgatar a si mesmo. A cada hábito matinal que exploramos, a respiração profunda, a postura ereta, o banho frio, o ritual de circulação, o silêncio sem telas. Existe um fio comum. A recuperação da presença, da vitalidade e da potência que continuam dentro de você, mesmo depois dos 60. Recapitulando, a ausência de ereções matinais não é apenas um detalhe sem importância. É um sinal silencioso de que o corpo pede ajustes. O excesso de café, a respiração curta, a postura encolhida, o medo do desconforto, a dependência do celular ao despertar. Todos esses gestos automáticos sabotam, sem que você perceba, a energia que poderia estar alimentando o desejo, a firmeza e a confiança. Mas, ao lado disso, pequenos rituais revelam-se como chaves escondidas. A respiração, que abre o corpo para o oxigênio, a postura que comunica força ao cérebro, o banho frio que desperta a dopamina, o silêncio que preserva a dopamina, o ritual de 3 passos, que reconecta energia, circulação e desejo. Nenhum deles é complexo. Nenhum exige juventude, remédios ou milagres. Eles exigem apenas consciência, consistência e coragem para se reencontrar com a própria vida. O que está em jogo aqui não é apenas a ereção. É a dignidade, é a autoconfiança, é a sensação de ser dono do próprio corpo e de não se sentir derrotado pelo tempo. O verdadeiro segredo não é a idade, mas a forma como você escolhe começar o dia. Amanhã é o portal da sua potência, e cada gesto consciente ao despertar é um investimento em vitalidade, prazer e liberdade. Não se trata de perfeição. Não se trata de competir com quem você foi aos 20 ou aos 30. Trata-se de reconhecer que a virilidade não é apenas ereção, mas também presença, desejo, intimidade, energia. E tudo isso pode florescer novamente quando você cuida da raiz. Os primeiros minutos do seu dia. A mensagem é clara. Seu corpo não desistiu de você. Ele apenas espera o comando certo. Quando você aprende a acordar com consciência, cada hábito se transforma em um ato de reconexão. E dessa reconexão, nasce a confiança, nasce o prazer, nasce a potência que parecia distante, mas que sempre esteve dentro de você, pronta para ser despertada.